título da mensagem hoje, então, é a responsabilidade da igreja de trazer as pessoas a perto da mesa. Eu quero falar com você a respeito da sua responsabilidade, o impacto da sua decisão de trazer pessoas para a igreja, de trazer pessoas para sentar ao redor da mesa de salvação. E eu espero que você possa compreender, espero que você possa entender o que eu vou falar aqui, mas muito mais do que compreender, muito mais do que entender, eu quero que você guarde no seu coração e coloque em prática. Não é uma mensagem divertida, não é uma mensagem calma, não é uma mensagem de motivação, mas é uma mensagem para chamar a sua atenção para a responsabilidade que nós temos em trazer pessoas para perto da mesa de salvação. O que está escrito lá em Provérbios 22, 6? Pode colocar no telão para nós também, a linguagem normal. Um versículo bastante conhecido, e vamos ver se na sua Bíblia está escrito a mesma coisa. Diz assim, a palavra de Deus, a nossa linguagem é a nova tradução na linguagem de hoje, ela diz assim: eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Eduque a criança, pode voltar, é só o 6. Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Amém? Alguém tem um texto um pouco diferente? Ao meio da revista atualizada, alguma coisa? Um pouquinho diferente o texto? Não? Todo mundo semelhante? Olha como é que está escrito na minha Bíblia, que é a Bíblia de Jerusalém. Forma o jovem no início da sua carreira, e mesmo quando for velho, ele não se desviará dela. Forme o jovem desde o início da sua carreira, e mesmo quando for velho, não se desviará dela. Que Deus abençoe a sua santa palavra. Você pode sentar. Nós orávamos pelas crianças aqui antes de passar a mensagem. Paty, pode colocar para mim a apresentação? E nós falávamos a respeito do nosso envolvimento. E quando a gente entende a importância daquilo em que nós nos envolvemos, fica mais fácil de decidir, de projetar como a nossa vida vai ser. Eu conversava com a minha esposa essa semana, conversava depois disso, a gente vai trazendo alguns assuntos de volta, principalmente na organização da igreja, na organização das situações, na organização daquilo que a gente faz, de como a gente oferece, de como a igreja se manifesta, de como a igreja funciona aqui, que horas nós vamos abrir, os dias de culto, como nós vamos organizar as escalas, que tipo de trabalho nós vamos fazer, como é que os grupos estão organizados. E uma das coisas que nos chama bastante atenção, e eu falo isso pela minha vida, e eu não quero colocar isso como exemplo para você, mas eu estou colocando isso como uma dica para você, e eu posso dar dicas quando eu faço primeiro. A minha vida organizada, quando eu digo minha, toda vez que eu falar minha, você lembra? Miriam e as crianças. Quando eu organizo a minha vida, a obra de Deus e a vontade de Deus, ela está em primeiro lugar, sempre. Isso quer dizer o quê? Que a minha agenda ela é organizada, primeiro, para saber que pelo resto da minha vida, os domingos são dedicados a estar na igreja, estar cultuando, é o dia que eu separo para entregar ao Senhor. A partir disso, eu tenho outros compromissos na igreja. Nós estamos aqui, nós fazemos o culto e nós nos entregamos. Eu faço isso porque, primeiramente, eu sei que eu não tenho vida se não for vida em Jesus. Eu aceitei Jesus como meu Salvador. Eu disse que Ele é o mais importante na minha vida. Então, se Ele é o mais importante na minha vida, a minha vida precisa ser direcionada, ela precisa ser organizada para que eu viva de acordo com aquilo que eu digo, para que eu seja coerente. Se eu não for coerente, qual é a credibilidade que as minhas palavras vão ter para você?
Se você diz que a sua esposa é importante, qual é o lugar que você tem que estar? Do lado dela. Mas se você diz, eu amo a minha esposa acima de tudo, eu amo a minha família acima de tudo, mas passa a semana inteira longe com os amigos em festas, você não está sendo coerente com aquilo que você fala, as suas palavras não valem nada. Aí você vai dizer, mas você é pastor, os meus compromissos de culto, sim, são decorrentes de ser pastor, mas a minha vida com Deus, aqui, a minha espiritualidade, é por conta do meu coração entregue completamente nas mãos de Deus. Isso quer dizer que se um dia eu não for pastor, domingos eu vou continuar estando, cultuando, entregando a minha vida para Deus. Isso é independente. E eu dou essa dica para você, para que você também faça a mesma coisa, que você organize a sua vida a ponto de que Deus esteja no centro dos seus passos, Ele esteja no centro da sua organização, dos seus projetos, para que Ele possa abençoar toda a sua vida, e para que as suas palavras sejam coerentes. Mas além das suas palavras serem coerentes, você levar dentro da sua casa a vida de Deus, você levar para dentro da sua casa tudo aquilo que Deus é. Então estar na igreja, estar na casa de Deus, é um esforço que nós fazemos, é um trabalho que nós fazemos, é um condicionamento do nosso corpo físico a ouvir aquilo que Deus quer falar, a deixar Deus agir da forma como Ele quer agir. A igreja, às vezes, na grande parte das vezes, ela funciona como uma academia de ginástica. Quem já foi em academia de ginástica? Quem já foi fazer exercício físico aí? Levanta a mão, eu quero ver. Vai, fala. Levanta. Agora, eu quero que levante a mão todas as pessoas que foram com prazer, todas as vezes na academia fazer ginástica. 3. E o Lucas levantou pela metade. Quem já foi na academia só na força do ódio? Por que você foi na força do ódio? Mesmo com ódio você foi? Porque precisa, organiza, precisa funcionar, porque tem que pagar o personal, porque já pagou. Porque a gente sabe que na academia vai funcionar melhor o coração, a pressão vai regular, a gente vai fazer o intestino funcionar melhor, a gente vai dormir melhor. Mas você vai na força do ódio, você encontra lá pessoas, aí você chega na academia, e toda academia tem os bombadinhos, né? Tem aquele pessoal que vive para bombar, o pessoal que vive para crescer, né? Eles são lustrosos, eles são lindos, eles são bonitos, você tem a impressão de que ele não faz nada além da vida, quando ele acorda, ele já acorda malhando, ele já acorda desse jeito. Se você transportar isso para a igreja, na sua concepção também, você chega na igreja e tem pessoas que parece que estão andando só no céu, elas só andam em milagre. Ela só anda na bênção de Deus, ela só anda conquistando, ela tem testemunho toda vez para contar. Às vezes você se sente meio mal, mas na força do ódio você vem, porque na igreja você vai ver Deus se manifestando. Se não é pela sua força, é pela força das outras pessoas que já viram Deus fazer uma grande obra. Aí você volta no outro domingo, você vem de novo, você se envolve de novo, você fala de novo, você está de novo, você se dispõe de novo. E tem aquele culto que você diz, é a última vez que eu vou na igreja. Naquele culto vem Deus, parece que Ele apagou todo mundo do culto e fala só contigo. Aí você diz, a mensagem foi para mim, ela foi desenhada para mim. Então hoje o grande esforço das pessoas, o seu grande esforço é forçar e condicionar o seu corpo a estar envolvido com a palavra de Deus na igreja. E o segundo maior esforço é você se esforçar para trazer outras pessoas para sentar ao redor dessa mesa. Porque somente ao redor dessa mesa é que nós conseguimos provar e aproveitar da vida que Deus traz. Nós lemos uma palavra que diz assim, ensina a criança no caminho que ela deve andar, forma o jovem de acordo com a carreira que ele deve seguir, e quando ele for velho, quando ele for grande, ele não vai se desviar dele. Quando a gente fala de uma pessoa que está recém chegando na igreja, também nós chamamos de criança, uma criança espiritual, um bebê espiritual, uma pessoa que está dando os primeiros passos,
Uma pessoa que está andando nos primeiros dias, uma pessoa que está andando da primeira forma. Isso quer dizer que nós precisamos ensinar nos primeiros momentos. Nós precisamos aproveitar enquanto que a cabecinha está vazia, que a cabeça está bom, que ela está se formando. E aquilo que nós ensinarmos para ela neste ponto, quando ela for velha, ela vai reproduzir. Ou seja, no início da caminhada nós ensinamos, para que nós possamos colher os frutos lá na frente. Nós começamos aqui atrás, ensinando, instruindo, dizendo, mostrando, e lá quando ela for velha, ela vai repetir tudo aquilo que ela aprendeu lá atrás. Então você vai ensinar a criança no caminho que ela está andando, você vai ensinar ela, e quando ela for velha, ela vai repetir. Isso quer dizer, vamos para o exercício prático. Se você ensinar a criança a ter fé, o que vai acontecer quando ela for velha? Se você amar a criança, você ensinar a criança a amar Jesus, o que ela vai fazer quando ela for grande? Isso. Ela vai, primeiramente, quando ela for velha, ela vai aprender a amar Jesus e vai ensinar outras pessoas a amar Jesus também. Você concorda comigo? Se você ensinar para a criança o caminho da igreja, quando ela é criancinha, você vai, você leva. Quando ela for velha, o que ela vai fazer? Ela vai trilhar o mesmo caminho. Mesmo que ela estiver casada, você está indo para a igreja com um carro, ela está indo com o outro, ela também vai estar lá. Se você ensinar a criança a cantar louvores a Deus, o que vai acontecer quando ela for velha? Você ensina ela quando criança, isso aqui, quando Salomão fala disso aqui, ele está dizendo, e que isso é uma lei universal, muitos chamam de lei do plantio e da colheita. Você vai ver Paulo falando, tudo aquilo que o homem plantar, isso certamente ele, tudo que o homem plantar, certamente isso ele. Então se você ensina a criança a louvar, ela cantar hinos só para Deus, não escutar música do mundo, você vai ensinar para ela ouvir músicas, ouvir hinos, cantar louvores a Deus. Quando ela for velha, ela vai, o que ela vai fazer? Marília Mendonça? Não, sertanejo universitário? Só que essa lei ela é absoluta. Se você ensinar a criança a mentir, quando ela for grande, está amarrado em nome de Jesus. A colheita, Deus não amarra. Deus amarra demônio. Deus amarra obra das trevas. Mas a tua semente, Ele não amarra. Se você ensinar a criança a agredir, você, dentro da sua casa, você ensinar a criança, e como é que ensina? Não é que ninguém pega um pedaço de pau, bota na mão da criança, agora bate na mamãe, bate na mamãe. Não, você é agressivo, com as suas palavras você é grosseiro, com as suas palavras você é duro, com as suas palavras você agride, você é cruel, você magoa. O que você acha que a criança vai fazer quando ela for grande? O que vai acontecer? Ensina a criança a trair. Ensina a criança que ser fiel num casamento não é importante. Ensina para a criança que não precisa ser fiel ao esposo, não precisa falar a verdade, não precisa estar em casa. Ensina a criança, mostra para ela que você sai com outros homens, com outras mulheres, que você não preza, que você não valoriza o casamento. O que vai acontecer quando essa criança for grande? O que vai acontecer com ela? Ensina a criança quando ela é pequena, ensina para ela que não faz mal ela pegar uma borracha do amiguinho na escola, ensina para ela que ela não precisa devolver o dinheiro que ela achou, ensina para essa criança que levar vantagem em tudo, passar os outros para trás é normal. Ensina isso para a criança. Quando ela for grande, ela faz o quê?
Você não quer trazer a criança na igreja, mas você leva ela para a festa de carnaval, leva ela para a festa dentro de um boteco, leva para ela jogar bocha, leva ela para longe, né? Deixa ela sair com os amiguinhos dela, com a galera, com o pessoal que está lá escutando funk, está escutando música ruim, não está preocupado com coisas certas, não corrige, ensina, mostra para ela, seja omisso. Quando ela for grande, se tu ensinar a criança a escutar funk, o que você acha que ela vai fazer quando ela for grande? Ai, pastor preconceituoso, não pode usar funk, tem funk gospel. Eu disse, olha, gente, essa é a maior contradição que existe. Funk gospel. Ensina a criança a reclamar de tudo, ensina. Mostra para casa, quando o pai chega em casa, reclama. Quando a mãe chega em casa, reclama da comida, reclama da roupa, reclama da luz, reclama da água, reclama de tudo, reclama. Assim, ó, não vê nada de bom. Quando a criança for grande, o que ela vai fazer? Se tu ensina a criança a reclamar, ela vai ser um adulto? Todo mundo aqui conhece alguém que é um adulto reclamão? Quem conhece? Coisa boa de estar perto de uma pessoa assim, não é? Ensina a criança que ela é pobre. Nós somos pobres. Nós não conseguimos, nós não podemos, nós não consegue. Olha de onde nós vem. Quando ela vai ser uma adulta, ela vai ser o quê? Uma adulta? E não vem confundir pobreza com simplicidade. Você ensina a criança, né, que os pastores só tiram dinheiro, que os pastores são tudo ladrão, que os padres são tudo pedófilo. Ensina. Quando ela for criança, ela vai simplesmente repetir aquilo que você ensinou. A questão é que a gente não se preocupa, a gente não olha, não vê que as nossas atitudes hoje, elas trazem frutos, e muitas vezes o fruto que você colhe, você obriga outras pessoas a comerem com você. Você cria um mini projeto de adúltero na sua casa. Você não respeita o seu casamento, e os seus filhos estão vendo isso. Os filhos estão vendo que o pai não é fiel. Os filhos estão vendo que a mãe não é fiel. Aí o que acontece? Crescem essas crianças. Aí o que você vai se deparar? Essa criança que um dia viu um comportamento acontecendo, ela vai reproduzir a mesma coisa. Aí você vem para a igreja, meu Deus, olha só, o meu filho só trai a esposa, minha filha só trai o esposo, o que eu faço? Você está comendo junto o fruto que você plantou e obrigando outras pessoas a sofrerem também. O que a igreja tem a ver com isso? O que vir a igreja tem a ver com isso? A igreja é o único lugar mais completo do que a escola. É o único lugar em que você é lembrado frequentemente dos benefícios que se tem ao eleger Jesus como único e suficiente Salvador e colocar Deus no centro da sua vida. É só na igreja. É só na igreja que você vai ouvir o quanto é importante você continuar sendo honesto. É quanto é importante você se afastar dos pecados. É quanto você se afastar dos erros que o mundo, das oportunidades que o mundo oferece. O quanto é importante você estar longe dessas atividades que afastam as pessoas da vida e do bem. É só na igreja. Mas parece que quanto menos igreja, melhor. Quanto menos igreja para a sociedade, melhor. Vamos nos tranquilizar, vamos ficar bem, porque a igreja está legal, um bom número no domingo de manhã, bom número no domingo de tarde, não temos mais nada para fazer. Eu trouxe aqui alguns números que eu gostaria de mostrar para vocês, de uma pesquisa que foi feita em Lajeado, no ano passado. E eu quero que você reflita comigo se nós temos responsabilidade ou não, e se a gente tem coisa a fazer ou não, ou se a gente está sendo omisso até aqui. Nessa pesquisa foram ouvidas apenas crianças de 12 a 17 anos, só de 12 a 17 anos, nas escolas particulares, nas escolas públicas municipais, nas escolas
públicas estaduais, foram ouvidas 2.100 crianças. E eu quero compartilhar alguns desses números com vocês para ver se a igreja tem relevância ou não, se a igreja é importante, se a igreja tem coisa para fazer. Pode passar isso, a primeira. Esse quadro aqui é o quadro das religiões das crianças. Aqui está dividido, então, como essas 2.000 crianças responderam essa pesquisa no ano passado. Então, o maior número de crianças aqui são crianças que têm religião. 953, de 2.953 crianças dizem que são católicas apostólicas romanas. Nós temos um grande número aqui de luteranos, de batistas, são os 184, 146, 132. Então nós temos de crianças que se dizem evangélicas também, né, se dizem cristãs. Só que este número aqui é o que mais chama a minha atenção, porque 442 crianças disseram que não tem fé ou não tem religião nenhuma. Lembra que eu estou falando somente de crianças de 12 a 17 anos. Nós temos crianças que dizem que é outra coisa, que nem sabem o que é religião, nem sabem o que é fé, e tem um monte de crianças que não quiseram responder. Isso foi no ano passado, agora entre outubro e dezembro do ano passado. Pode passar a próxima. Desse total de crianças, perguntaram: você acredita em Deus? Você acredita em Deus? Crianças de 12 a 17. 88,1% disseram que sim, acreditam em Deus, e só 13,9% dizem eu não acredito em Deus. Ou seja, de 2.000 crianças, 1.600, quase 1.700 crianças disseram que acreditam em Deus. Bom isso? Passo próximo. Aí eles perguntaram: crianças, você participa ou frequenta regularmente, algumas vezes por mês, algum culto, missa ou prática religiosa? Daquelas 1.600 crianças que dizem que acreditam em Deus, 1.200 sequer foram a um culto, a uma missa, a um jantar, a um grupo de jovens. De 2.000 crianças, 1.400, 1.200, 1.400 crianças não tiveram contato nenhum com a fé. E aí eu te pergunto, eu tenho 80, quase 90% de crianças dizendo que acreditam em Deus, mas eu tenho quase 60% de crianças que não foram a uma igreja. Em que Deus elas estão acreditando? Qual é o Deus que está sendo apresentado para essas crianças? Qual é o Deus? Aí eu te pergunto para você, porque nesse número aqui estão os meus filhos, estão os teus filhos, estão os teus sobrinhos, estão os teus afilhados. De 86% das crianças de 12 a 17 anos em Lajeado. Aí você pergunta: mas Lajeado é tão grande? Esse número é igual ao número do Brasil. Os números são iguais em todos os lugares e é o mesmo desespero. Quase 90% das crianças dizendo que acreditam em Deus, mas 60% sequer pisaram numa igreja. Eu pergunto de novo: em que Deus essas crianças estão acreditando? São 1.200 crianças que sequer ouviram falar o nome Jesus. São 60% de crianças que não sabem o que é Santa Ceia, não sabem o que é perdão, não sabem o que é calma, não sabem o que é paz de Deus, não sabem o que é estar fora do pecado. 60% das crianças de 12 a 17 não receberam um abraço de amor de Deus. E eu vou falar o versículo de novo: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela for grande, ela não se desviará dela. Mas se essas crianças não estão aprendendo o caminho de Deus, qual é o caminho que elas estão aprendendo? Qual é? Vamos dar um pequeno passo a mais. Essa pesquisa ela fez um levantamento depois de tudo isso para saber, entre crianças de 12 a 17 anos, qual era o contato dessas crianças. Isso aqui é álcool, isso aqui é cigarro,
Aqui, não estou conseguindo ler direito aqui. Maconha. Êxtase. Não, êxtase está lá. Está ruim de ler. Aqui, esse número aqui são de ansiolíticos. Remédios que são antidepressivos, remédios para ansiedade, transtornos de angústia. A coluna azul mostra o percentual de crianças que teve contato com cada um dos tipos de drogas que está escrito aqui. O primeiro contato. Isso quer dizer que se eu olho para essa tabela aqui, de 2.000 crianças entre 12 e 17 anos, 70% delas teve o primeiro contato com álcool nesta idade. Crianças de 12 anos que já beberam um copo de cerveja. Crianças de 13 anos que já experimentaram cachaça. Crianças de 15 anos que já estão tomando uísque. 26% dessas crianças aqui tiveram o primeiro contato com o cigarro. Deram a primeira tragada. Fumaram pela primeira vez. Acharam bonito, viram, frequentaram ambientes em que se mostrava esse tipo de comportamento na escola ou na família. E você quer saber agora o que é essa coluna vermelha? Essa coluna vermelha representa as crianças que não só mantiveram o primeiro contato, mas que continuaram a usar essas mesmas drogas durante a vida. 70% das crianças tiveram o primeiro contato com álcool entre 12 e 17 anos, mas delas 55% continuam a beber pelo resto da vida. E aqui eu vejo a prova de que nós ensinamos o caminho que a criança deve andar, e quando ela for grande, ela não se desvia dele. Se você ensinar a criança a beber, ela vai beber pelo resto da vida dela. Eu estou falando aqui, meus irmãos, de 1.000 crianças que entre 12 e 17 anos usaram bebida pela primeira vez. E aqui nós temos, são 1.400 crianças experimentaram. Mas mais, em torno de 1.050, 1.100 crianças vão continuar a beber pelo resto da vida. 26% experimentaram cigarro, oh, glória a Deus, o número é menor, né? O problema é que de 26 que experimentaram, 23% continuam a usar pelo resto da vida. Maconha, experimentaram pela primeira vez, 9.3, 6.7 continuam usando. Aqui êxtase, cocaína aqui e êxtase lá. Isso aqui, solvente, meu Deus, solvente usa na cola, gente, solvente. Se falava muito em cheirar cola, né? Tem criança cheirando solvente. E 19% vão continuar usando pelo resto da vida, enquanto não morrer, ou enquanto a igreja não fizer alguma coisa. Quando eu falo igreja, eu falo cada um de vocês. Esse número aqui foi um dos que mais saltaram aos olhos, porque eles vieram depois da pandemia. A quantidade de crianças que está usando antidepressivo e está usando ansiolítico para poder controlar. 29.3%. Lembra dos números que eu estou falando? Estou falando de 2.000 crianças. Isso aqui são 600 crianças. E agora uma coisa que talvez você não se deu conta. Tem criança que ao mesmo tempo está usando álcool, tabaco, maconha, ansiolítico, solvente. Ele está usando de tudo isso aqui. Eu vou perguntar de novo. Qual é o papel da igreja em trazer pessoas para a mesa da salvação? Pode passar o próximo. Isso aqui é um comparativo das crianças de Lajeado de 12 a 17 anos com a pesquisa que foi feita em 2012, em 2017 e 2022. O azul, 2012, 2017, 2022. Não tem nenhum dos índices que diminuiu. O percentual de criança que está usando droga a cada dia, está tendo o primeiro contato e usando, só está aumentando ao longo do tempo. Aquele número lá, aquele último número lá, é o número de meninas. Qual é o percentual de meninas entre de 12 e 17 anos
que usou algum tipo de droga. 98% das meninas nessa idade usou droga no ano passado. Tem menina nossa aqui dentro. Tem as nossas filhas, tem as nossas sobrinhas. Tem a filha do vizinho que eu conheço, que tem entre 12 e 17. Eu vou dizer que essa palavra está sendo dolorosa, porque a palavra é clara. Se você ensinar a criança o caminho que ela deve andar, quando ela for grande, ela não se desvia dele. Então, se você ensinar para ela o caminho do álcool, quando ela for grande, ela não se desvia dele. Se você ensinar para a criança o caminho da maconha, quando ela for grande, ela não vai se desviar dele. Se você ensinar para a criança o caminho do cigarro, quando ela for grande, ela não se desvia dele. Será que tem consequência? Pode passar o próximo. Isso aqui é o resultado, isso aqui é o sabor do caminho que nós ensinamos para as crianças. Olha como está aumentando. De 2020, 21 e 2022, a quantidade de pessoas que foram presas em Lajeado, pegas por posse de droga. E quando é posse de droga, não é tráfico de droga. É a quantidade de jovens que estão sendo abordados, que se encontra com ele. Um comprimido de êxtase, uma bucha de crack, que pega uma buchinha de maconha, uma pedra de crack. Os números só estão aumentando. Eu vou perguntar de novo, aonde está a igreja aqui? E quando eu falo aonde está a igreja aqui, eu estou falando para você. Quantas vezes você se propôs a vencer a sua carne? Você, na força do ódio, pegar os seus filhos, acordar e trazer para a igreja. Você não deixar ele numa festa, mas trazer para a igreja, ouvir a palavra de Deus. Você se propôs a pegar um vizinho, um sobrinho, uma afilhada e trazer para a casa de Deus. Passo próximo. Tráfico de drogas. Nós tivemos uma pequena diminuição lá por conta da pandemia, o final da pandemia. Mas olha lá, nós já estouramos. 81, 64, 98 lá em 2022. Esse caso aqui, aí sim, não é só portar, é vender. Foram pegas vendendo. E grande parte dessas pessoas tem menos de 18 anos. Aonde você está levando seus filhos? Em quais mesas você está sentando com seus filhos, com seus sobrinhos, com seus afilhados, com as crianças que são amigas dos seus filhos? Em quais mesas você está sentando? Está sentando em mesa que o álcool é liberado? Você acha que não vai dar nada, que o seu exemplo ele vai ser suficiente? Está sentando em mesa em que o cigarro é liberado? Passa próximo. Violência contra a mulher. Quando eu falo de violência para a mulher, aqui embaixo tem uma indicação do que é. São boletins de ocorrência de crimes de ameaça, lesão, perseguição, importunação sexual, estupro de vulneráveis, descumprimento de medida protetiva. Esses crimes aqui, principalmente, estão ligados ao uso de drogas e álcool. Mais de 95% das pessoas que cometeram algum desses tipos de crime contra a mulher, violência contra a mulher, são pessoas que estavam usando algum tipo de droga. 2020 foram 394 denúncias, 2021 413, nós saltamos em 2022 para 542 denúncias de crime contra a mulher. Encaixa esses números de novo. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Ensina a criança o caminho da droga. Quando ela for grande, ela vai usar droga. E usando droga, ela vai cometer crimes. Não vai ser duro demais eu falar que hoje tem gente treinando os próximos estupradores. Tem gente hoje treinando dentro de casa os próximos agressores. Tem gente que está em casa treinando os próximos assassinos. Tem gente que está criando dentro de casa os próximos traficantes de drogas. Pastor, não fala assim. Eu vou falar e eu preciso falar.
eu falei que não seria divertido, só que isso aqui, se você não se assustar com isso, tem algum problema muito errado com seu coração. Tem alguma coisa muito errada aí dentro de você. Eu estou dizendo, e a palavra fala, e aqui é um pedido, é um clamor que se faz. Esforce-se para estar na casa de Deus, porque estando na casa de Deus, você não está sentado na mesa do diabo. Você não está sentado nas mesas em que Deus é odiado, em que Deus é afastado, em que a palavra da verdade ela é negada. Você está criando crianças, você está permitindo que crianças cresçam com outras crianças de Deus, você está permitindo, vindo à casa do Senhor, que elas ouçam palavras de Deus, que elas ouçam hinos, músicas que engrandecem, músicas que fazem a criança ficar bem, mas você diz, eu estou cansado, eu estou ruim. Você está vendo na sua cara o que acontece quando o cansaço fica maior do que a responsabilidade. O primeiro versículo, a primeira parte do versículo diz, ensina a criança o caminho que ela deve andar. A segunda coisa que eu digo, o segundo ponto que eu quero que chame a sua atenção e que você não deixe isso morrer na sua vida, é que a palavra não está falando, ensina o teu filho o caminho que deve andar. Ele está dizendo, ensina as crianças. Isso quer dizer que eu tenho responsabilidade não só com os meus filhos, mas com os teus filhos eu também tenho responsabilidade. E tu tem responsabilidade com os meus. Se eu ver o teu filho usando droga, eu vou te falar. E se você ver os meus filhos usando droga um dia, você vai dizer para mim também. Eu tenho responsabilidade com os filhos dos meus vizinhos, com os colegas de aula, com os colegas de faculdade, com os colegas de cursinho. Eu tenho responsabilidade com aquelas crianças que jogam futebol, que fazem escolinha, que estão ao redor, os amigos de rua. Eu também tenho responsabilidade sobre a alma deles. Qual é o caminho que nós estamos ensinando para as crianças? Qual é o caminho que eu estou instruindo, que eu estou falando, que eu estou mostrando para as crianças? Qual é o caminho? Você está entendendo porque eu estou dizendo para você? Coloca estar na igreja como um dos seus principais compromissos da vida. Se a criança estiver aqui, ela pode estar correndo aqui, falando aqui, bagunçando aqui, correndo para tudo que é lado aqui, mas ela não vai estar perdendo a vida dela, ela não vai estar se envolvendo com coisas erradas, com coisas ruins. Traz a criança para cá, ensina a criança a caminhar aqui. Quando eu faço uma apresentação, eu digo, a partir desse momento, essa tua criança é nossa, porque a criança realmente é nossa, ela passa a ser a criança, cuidada por mim e por você. Os meus filhos estão brincando com os teus filhos, os teus filhos estão brincando com os meus aqui. Isso quer dizer que o meu filho não vai sentar numa mesa de boteco para tomar cachaça com o teu filho. O meu filho não vai tirar uma carteira de cigarro do bolso para oferecer um cigarro para o teu. Será que isso não é suficiente para a gente entender que as crianças têm que estar na presença de Deus? A criança não faz nada sozinha, ela só faz se a gente conduz. Conduz as crianças para o caminho de Deus. Traz as crianças para o caminho de Deus. Quer mudar esses quadros, esses números que nós trouxemos aqui. E tem tantos outros que eu nem mesmo trouxe para mostrar para vocês. Porque a coisa é tão grave, ela é tão triste. E são crianças de 12 a 17 anos, que estão nas escolas do nosso município. E muitas dessas notícias aconteceram com os nossos filhos e nós não ficamos sabendo. Ensina a criança o caminho que ela deve andar. Ensina Jesus para a criança. Como igreja, nossa responsabilidade é muito maior do que no culto. Mas primeiro tem que começar a estar na igreja. Estando na igreja, nós temos credibilidade suficiente para dizer que esse é o caminho certo. Porque não adianta dizer para a criança, você tem que ir na igreja, se você mesmo não está. Não tem como dizer para a criança, seja responsável, seja dedicada, se você não é. Não adianta somente falar. Porque palavras sem ações são
como o vento, são como uma névoa que se dispersa, elas não representam e não significam nada. Eu quero orar com você, coloque-se de pé. Peço que você feche seus olhos agora. Eu quero que você ore por uma criança agora. Senhor, juntos nessa igreja, nesse momento, nós agora te pedimos perdão pelo nosso fracasso como cristãos. Nós pedimos perdão por todas as vezes que nós fomos omissos, nós fomos preguiçosos, nós não fomos direitos, pelas vezes que nós fomos falsos, dizendo que te amávamos, mas as nossas ações não mostraram isso. Nós pedimos perdão por isso. E agora em cada coração, cada mente que está aqui, Senhor, é apresentado ao menos uma criança, uma família. Uma criança, Senhor, que não está vivendo da forma correta, não está vivendo bem. E nós pedimos, oramos, intercedemos por elas, que não podem fazer por si, que estão à mercê, que estão nas mãos de adultos, de pessoas que andam longe de Ti, que não fazem a Tua vontade, que não carregam a salvação no coração, que não carregam no seu peito a fé que há em Ti. Nós Te pedimos, nos dá força, nos dá as condições e as oportunidades, meu Deus, de fazermos muito mais. As condições de fazermos mais, as condições de salvarmos essas almas do inferno, as condições de salvarmos cada uma delas do problema, do erro, do pecado, do afastamento de Ti. Lembra, Senhor, do nosso compromisso. Lembra, Senhor, da nossa responsabilidade. Lembra com Teu Espírito Santo a nossa consciência, do nosso envolvimento com estas crianças. Eu Te peço, nos acompanha de novo, Senhor, perdoa. Mas, Senhor, segura na nossa mão e nos faz caminhar em Tua direção. Eu Te peço que a Tua palavra esteja gravada como fogo no coração de todos nós. Que não tenhamos paz enquanto não cumprirmos a Tua vontade. Que não consigamos descansar enquanto que o Teu Evangelho não for levado também para essas crianças. Eu Te peço, mas eu já Te agradeço, porque eu sei que Tu vais ouvir a nossa oração. Tu não nos vai deixar descansar enquanto não alcançarmos essas vidas. Em nome de Jesus. Amém.